A Arte da Guerra, Sun Tzu, capítulo 1, Fundamentos da Arte Militar. Sun Tzu disse: as tropas são da maior importância para um Estado. Delas depende a vida ou a morte dos súditos, a ascensão ou a decadência do império. Não fazer reflexões sérias sobre o que lhes diz respeito, não trabalhar para as regular adequadamente, é mostrar uma grande indiferença pela conservação ou pela perda do que é mais caro, e esta é uma atitude que não deve existir entre nós. 5 coisas principais devem ser objeto de contínua meditação e todo o nosso cuidado. Assim como os famosos artistas que, tendo realizado alguma obra-prima, sempre têm em mente o objetivo que estabeleceram. Aproveitam tudo o que vem e tudo o que ouvem, e não esquecem nada para obter novos conhecimentos e todas as ajudas que podem conduzi-los felizmente a seu fim. Se nós queremos que a glória e o sucesso acompanhem nossas armas, jamais devemos perder de vista a doutrina, o céu, a terra, o general e a disciplina. A doutrina nos dará os sentimentos uniformes. Ela nos inspirará uma mesma maneira de viver e morrer, e nos deixará igualmente destemidos perante os infortúnios e a morte. Se conhecermos bem o céu, não vamos ignorar os grandes princípios de Yin e Yang. Nós saberemos o tempo de sua união e de sua concordância mútua para a produção do frio, do calor, da serenidade ou das tempestades do ar. A terra não é menos digna de atenção do que o céu. Se estudarmos bem, teremos o conhecimento do alto e do baixo, do longe e do perto, do largo e do estreito, do que permanece e do que passa. A doutrina, a igualdade, o amor por aqueles que estão subordinados a nós e por todos os homens em geral, a ciência de recursos, a coragem e o valor. Tais são as qualidades que devem caracterizar aquele que está vestido com a dignidade de general. Virtudes necessárias, cuja conquista não devemos esquecer. Só elas podem nos colocar em posição de caminhar dignamente à frente dos outros. Aos conhecimentos dos quais acabei de falar, é preciso acrescentar aquele da disciplina. Possuir a arte de arrumar as tropas, não ignorar nenhuma lei de subordinação e fazê-las observar o rigor, ser instruído nos deveres particulares de cada oficial subalterno, saber conhecer os diferentes caminhos por onde podemos chegar ao mesmo termo, não desprezar detalhes de tudo que pode ser de serventia e se habituar a cada um em particular, tudo isso junto forma um corpo de disciplina cujo conhecimento prático não deve escapar da sagacidade ou das atenções de um general. Vocês, que a escolha do rei os colocou na liderança dos exércitos, jogam os fundamentos de sua ciência militar sobre os 5 princípios que eu acabei de estabelecer. A vitória seguirá seus passos. Do contrário, se rejeitá-los ou omiti-los, por ignorância ou por presunção, só experimentarão as derrotas mais vergonhosas. Com estes conhecimentos que acabo de indicar, você saberá quem, dentre os reis que governam o mundo, tem mais doutrina e virtudes. Conhecerá os grandes generais que podem se encontrar nos diferentes reinos. Se forem tempos de guerra, poderá conjecturar com bastante segurança qual rival poderá derrotá-lo. E se você tiver que entrar em ação, poderá razoavelmente sair vitorioso. Com esses mesmos conhecimentos, não ignorará quando o céu e a terra estiverem em harmonia para promover a saída das tropas. Planejará as rotas que devem tomar e resolverá todos os seus passos. Você não começará nem terminará a campanha fora de época. Reconhecerá o forte e o fraco, tanto entre os seus, a quem confiará sua vida, como entre os inimigos que combaterá.
saberá em qual quantidade e em qual estado se encontrarão as munições de armas e os suprimentos dos dois exércitos. Distribuirá as recompensas generosamente, mas com escolha, e não negará punições quando forem necessárias. Admiradores de sua virtude e de sua boa conduta, os oficiais sob as suas ordens lhe obedecerão tanto por dever quanto por prazer. Eles entrarão em todas as suas vistas e serão exemplo para seus subordinados. Os soldados simples contribuirão com todas as forças para lhe assegurar o sucesso mais glorioso. Será estimado, respeitado, querido por sua nação, e os povos vizinhos virão com prazer sob a bandeira do rei a quem você serve, ou para viver sob suas leis, ou para simplesmente obter sua proteção. É ainda com esses conhecimentos que está igualmente instruído no que pode ou não, e não fará nenhuma empreitada sem conduzi-la a um final feliz. Você verá aquilo que está longe como se estivesse acontecendo diante de seus olhos, e o que está diante de seus olhos como se alargasse. Se houver dissensão entre seus inimigos, poderá usá-la habilmente para atrair os descontentes para o seu lado. As recompensas não serão menores que as promessas e as doações. Se seus inimigos forem mais poderosos e mais fortes do que você, não os ataque diretamente. Evite com cuidado entrar em choque. Deve esconder sempre com extrema atenção o estado em que se encontra. Haverá ocasiões em que você se retrairá e outras que fingirá ter medo. Finja, por vezes, ser fraco para que seu inimigo, abrindo a porta da presunção e do orgulho, venha atacá-lo inadequadamente, ou se deixe surpreender e acabe destruído vergonhosamente. Faça com que os que são mais fracos do que você jamais consigam penetrar suas formações. Tenha as tropas sempre alertas, sempre em movimento, na ocupação de impedir que elas não se deixem amolecer por um repouso vergonhoso. Você não sofrerá dissensões entre seu povo. Não esquecerá nada para o manter em paz, harmonia e união, como se fosse todos um só e a mesma família. Enfim, sua sábia previsão o fará estimar até quando pode durar o consumo de alimentos e outros produtos de uso diário. Você estará sempre abundantemente provido de tudo, e após as mais gloriosas artimanhas, você retornará ao seu seio de sua família, para usufruir tranquilamente do fruto de sua vitória, enquanto é exaltado por seus concidadãos, que nunca cessarão os elogios, pois estarão em dívida com você por todas as vantagens de uma doce paz. Tais são, em geral, as reflexões que minha própria experiência me dita e que eu comunico a vocês. Capítulo 2. Dos inícios da campanha. Santos o disse: suponho que comece a campanha com um exército de 100.000 homens, que esteja suficientemente provido de munição, que tenha 2.000 carros de guerra, dos quais 1.000 são para a batalha, e os outros unicamente para transporte, que até 100 léguas de distância terá provisões para a manutenção do exército, que transporte com cuidado tudo que pode servir para o conserto de armas e carros, que os artesãos e outros que não são do corpo de soldados já o precederam ou andam separados seguindo você, que todas as coisas que podem servir para uso do estrangeiro, como aquelas que são puramente para a guerra, estão sempre abrigadas das injúrias do ar e protegidas de acidentes infelizes. Suponho ainda que tenha 1.000 onças de prata para distribuir às tropas, diariamente, e que a soma seja sempre paga a tempo e com a mais rigorosa exatidão. Neste caso, pode ir direto ao inimigo. O atacar e conquistar serão para você a mesma coisa. Digo ainda, não atrase o combate. Não espere que suas armas criem ferrugem, nem que suas espadas percam o fio.
Se é uma questão de tomar uma cidade, não se demore a fazer um cerco. Torne todas as suas atenções a um lado. Dirija-lhe todas as suas forças. Aqui é necessário ser rápido. Se perder a oportunidade, suas tropas correm o risco de ficar muito tempo na campanha. Nesse caso, de quantos infortúnios não será você a fonte nefasta? Os cofres do rei a quem você serve se esvaziarão. Suas armas perdidas pela ferrugem não poderão mais servi-lo. O ardor de seus soldados diminuirá. Sua coragem e força desaparecerão. As provisões serão consumidas e talvez até você será reduzido às extremidades mais infortunas. Descobrindo o estado lamentável em que se encontra, seus inimigos serão renovados, o atacarão e o farão em pedaços. Mesmo que até esse dia desfrutasse de uma grande reputação, não poderá mais se mostrar com honra. Em vão, em outras ocasiões, você mostrou brilhantemente o seu valor. Toda a glória que havia conquistado será apagada por este último acontecimento. Eu repito, não é possível manter as tropas por um longo tempo em campanha, sem trazer um grande prejuízo ao Estado, sem gerar uma ferida mortal à sua própria reputação. Aqueles que possuem os verdadeiros princípios da arte militar não voltam duas vezes. Desde a primeira campanha, tudo está acabado. Eles não consomem todas as provisões por 3 anos inutilmente. Encontram meios de subsistência das tropas, em detrimento do inimigo, poupando ao Estado o imenso gasto que seria obrigado a fazer, já que é necessário transportar bem longe de todas as provisões. Não ignoram. E você deve saber também que nada desgasta tanto o reino como os gastos dessa natureza. Pois se o exército está nas fronteiras ou se está em países distantes, o povo sempre sofre. Todas as coisas necessárias à vida ficam mais caras, se tornam raras, e mesmo os que mais desfrutam da tranquilidade em tempos de paz, logo não têm mais dinheiro para fazer suas compras. O rei se apressa para coletar os tributos de alimentos que cada família lhe deve. A miséria se espalhando do seio das cidades para o campo, e das 10 partes necessárias são obrigados a cortar 7. Não depende do soberano, que sente sua parte dos infortúnios comuns. Suas couraças, seus capacetes, suas flechas, arcos, escudos, carros, suas lanças, dardos, tudo será destruído. Seus cavalos, ou mesmo os bois que aram as terras do domínio, definharão, e das 10 partes do seu gasto normal, será obrigado a cortar 6. É para prevenir todos esses desastres que um general hábil não esquece nada para abreviar as campanhas, para poder viver às custas dos inimigos ou, ao menos, consumindo alimentos estrangeiros, custe o que custar. Se o exército inimigo tiver uma medida de grãos em seu acampamento, tenha 20 no seu. Se seu inimigo tem 120 libras de ração para os cavalos, tenha 2.400 para os seus. Não deixe escapar nenhuma ocasião de incomodar. Faça com que pereça em detalhes, encontre maneiras de irritá-lo para fazê-lo cair em armadilhas. Diminua as forças de seu inimigo o máximo que puder, fazendo-lhe desviar, matando alguma parte de tempo em tempos, tirando dele seus comboios, equipamentos e outras coisas que podem ser úteis a você. Quando seu pessoal tiver tirado de seu inimigo mais de 10 carros, comece por recompensá-los generosamente, tanto aqueles que conduziram a empreitada, como aqueles que a executaram. Empregue estes carros da mesma maneira que use os seus, mas antes é preciso suprimir as marcas distintas que podem ser encontradas. Trate bem os prisioneiros, os alimente como seus próprios soldados. Faça com que, se for possível, eles se encontrem melhor com você do que estariam no próprio campo ou mesmo no coração de sua pátria. Jamais os deixe ociosos.
tire partido de seus serviços com desconfiança apropriada e os trate como se fossem tropas que tivessem se voluntariado para seguir sob seu estandarte. Se fizer exatamente o que acabo de indicar, o sucesso acompanhará todos os seus passos. Em todo lugar será vitorioso, poupará a vida de seus soldados, devolverá a seu país suas antigas posses e ainda conquistará terras novas, aumentará o esplendor e a glória do Estado, e o rei e o povo estarão em dívida com você pela doce tranquilidade que vai se derramar sobre seus dias. Que objetivo poderia ser mais digno de sua atenção e seus esforços? Capítulo 3. Do que é preciso prever antes do combate. Sun Tzu disse: veja algumas máximas que deve incorporar antes de querer tomar cidades ou ganhar batalhas. Conservar as posses e todos os direitos do rei a quem você serve deve ser sua principal preocupação. Aumentá-los invadindo inimigos só deve ser feito se não houver alternativa. Defender a tranquilidade das cidades de seu país deve ser seu primeiro trabalho. Incomodar as cidades inimigas deve ser a pior solução. Proteger as vilas amigas de todo insulto é o que precisa estar em seus pensamentos. Perturbar as vilas inimigas deve ser feito apenas quando for necessário. Sua atenção também deve estar voltada para impedir que os vilarejos sofram qualquer mínimo dano, até mesmo as cabanas dos camponeses. Levar o caos para os vilarejos e cabanas de seus inimigos é algo que você fará apenas na falta de toda e qualquer opção. Uma vez que essas máximas estejam gravadas em sua alma, você pode atacar as cidades ou começar batalhas, e estou certo do seu sucesso. Digo ainda, se lutar sem batalhas, o resultado será sem vitórias. Contudo, não tente domar seu inimigo ao custo de combates e vitórias, pois este é um caso em que o que está acima do bom não é bom. Aqui, quanto mais se vai além do bom, mais próximo fica do pernicioso e do mal. Sem batalhas, tente ser vitorioso. Este será o caso em que, quanto mais for além do bom, mais se aproximará do incomparável e do excelente. Os grandes generais chegam a seu objetivo descobrindo todos os artifícios do inimigo, abortando todos os seus projetos, semeando a discórdia entre os seus, o mantendo sob suspense, impedindo a ajuda estrangeira que pode vir a seu auxílio e privando-o de toda a felicidade que pode ter para determinar a vantagem. Se for forçado a atacar um lugar e destruí-lo, poupe seus carros, seus escudos e todas as máquinas necessárias para montar o assalto, que tudo esteja em bom estado quando for a hora de empregá-los. Garanta que a rendição do lugar não se prolongue além de 3 meses. Se esse tempo expirar e você ainda não tiver chegado a seu objetivo, certamente terá cometido algum erro. Não poupe esforços para repará-lo. Redobre seus esforços na cabeça de suas tropas. Quando partir para o assalto, imite a vigilância, a atividade, o ardor e a obstinação das formigas. Suponho que já terá feito os abrigos e outras obras necessárias, que já terá elevado redutos para descobrir o que se passa dentro do cerco e que terá evitado todos os inconvenientes que a prudência o tenha feito prever. Se com todas essas precauções acontecer a infelicidade de perder 1/3 de seus soldados, sem conseguir as vitórias, esteja convencido de que não fez um bom ataque. Um general hábil não se encontra jamais reduzido a tais extremos. Sem batalhas, ele sabe a arte de humilhar seus inimigos. Sem derramar uma gota de sangue, sem mesmo desembainhar a espada, ele toma cidades. Sem colocar os pés em reinos estrangeiros, ele encontra meios de conquistá-los. E sem perder um tempo considerável na cabeça de suas tropas, ele traz glória imortal ao rei que serve, garante a felicidade de seus compatriotas e faz com que o universo fique em dívida com ele pelo descanso e paz. Este é o objetivo que todos que comandam exércitos devem buscar incessantemente e sem jamais se desencorajar.
Há uma infinidade de situações diferentes nas quais você pode se encontrar em relação ao inimigo. Não é possível prever todas, é por isso que não entro em detalhes. Sua sabedoria e experiência o sugerem o que deverá fazer, à medida que circunstâncias se apresentarem. Ainda assim, darei alguns conselhos gerais que poderá usar na ocasião. Se suas tropas forem 10 vezes mais numerosas que o inimigo, cerque-o por todos os lados. Não deixe nenhuma passagem livre. Faça de modo que não possa fugir para formar acampamento em outro lugar, nem receber assistência. Se suas tropas forem 5 vezes mais numerosas que a dele, disponha seu exército de modo que possa atacar pelos 4 lados ao mesmo tempo, quando chegar a hora. Se o inimigo for metade das suas tropas, contente-se em dividir seu exército em 2. Mas se os 2 lados tiverem a mesma quantidade de soldados, tudo o que pode fazer é depender do resultado do combate. Se, ao contrário, você for mais fraco do que ele, fique continuamente em guarda. O menor erro será de últimas consequências para você. Tente manter-se abrigado e evite ao máximo entrar em confronto direto. A prudência e o fechamento de um pequeno número de soldados pode cansar e subjugar mesmo um exército numeroso. Aquele que comanda os exércitos pode se enxergar como suporte do Estado, e ele o é. Se ele for assim como deve ser, o reino estará em prosperidade. Se, ao contrário, ele não tiver as qualidades necessárias para preencher dignamente o posto que ocupa, o reino sofrerá infalivelmente e se encontrará talvez reduzido à beira da extinção. Um general só pode servir bem o Estado de uma maneira, mas pode trazer grande prejuízo de várias maneiras diferentes. São necessários muitos esforços e uma conduta acompanhada constantemente de bravura e prudência para alcançar o sucesso. Só é necessária uma falha para perder tudo. Entre os erros que pode cometer, quantos outros tipos também não existem? Se levantar as tropas fora de época, se as retirar antes da hora, se não tiver um conhecimento exato dos lugares por onde deve as conduzir, se as deixar fazer acampamentos desvantajosos, se as fatiga sem motivo, se as faz retornar sem necessidade, se ignorar a carência dos soldados, se não usa a ocupação passada de cada um a fim de aproveitar seus talentos, se não conhece os fracos e os fortes entre seus homens, se não puder contar com sua fidelidade, se não observa a disciplina com todo rigor, se lhe falta o talento para governar bem, se é irresoluto e falha em tomar decisões rapidamente quando necessário, se não souber compensar os soldados quando tiverem sofrido, se permitir que sejam ofendidos sem razão por seus oficiais, se não souber impedir dissensões que podem surgir entre os chefes. Um general que falhar de alguma dessas maneiras esgotará homens e alimentos do reino, desonrará sua pátria e se tornará ele mesmo a vergonhosa vítima de sua incapacidade. Para ser vitorioso, 5 aspectos principais são necessários a um general. Primeiro, saber quando é a hora de entrar em combate e quando é conveniente se retirar. Segundo, saber empregar o pouco e o muito segundo as circunstâncias. Terceiro, mostrar a mesma afeição aos simples soldados que pode ser observada aos principais oficiais. Quarto, aproveitar todas as circunstâncias previstas e imprevistas. 5. Garantir que não está sendo negado pelo soberano em nada que pode tentar por seu serviço e pela glória de seus exércitos. Com isso, se juntar ao conhecimento que deve ter de si mesmo, de seus limites e daqueles que estão sob suas ordens, poderá participar de 100 guerras e 100 vezes será vitorioso. Se você só sabe quais são os seus limites e ignora quais os limites de seus homens, vencerá uma vez e uma vez será vencido. Mas se não tiver nem o conhecimento de si mesmo, nem daqueles que comanda, só conseguirá reunir derrotas.